Olá, queridos, bem-vindos a mais uma aula sobre artes comuns, o que eu aprendi com Christopher Hall. Vocês estão gostando desse curso? O que vocês estão achando? Se vocês puderem deixar um comentário aqui para mim, eu agradeço, tá bom? Assim a gente tem como avançar nos estudos, né, e saber aquilo que é relevante e importante para vocês, ok? Vamos lá, então. Ainda o que são artes comuns? Então, em Lucas 14, 28 diz: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Tem um ponto a mais aqui, tá, gente? Eu fiz a revisão, mas escapou. Então, aqui no texto de Lucas, ele está falando o quê? Sobre planejamento, né? Você vai construir uma torre, então primeiro você tem que se assentar, calcular o preço, para ver se você tem o recurso para construir essa torre. Né? Então, a gente vai ler aqui, ó, uma horta pode ensinar mais sobre matemática do que um quadro branco. Imagine que para fazer uma horta, os alunos precisam calcular áreas de plantio. Essas áreas devem levar em conta a simetria, o espaço para que tenha mais área útil para o plantio. É justamente o que a gente leu no texto de Lucas, é o planejamento. Então, as artes comuns, na verdade, tudo que a gente vai fazer, né, exige planejamento, tá? Uma horta pode ensinar mais sobre ciências do que as aulas de ciências. Então, eu vejo assim, as artes comuns, elas encarnam muito das artes liberais. Elas colocam no mundo concreto muito daquilo que a gente aprende nas artes liberais, ou daquilo que a gente estuda, né? Então, na minha opinião, é extremamente importante que, além das artes liberais, eu sou a favor do estudo das artes liberais como carro-chefe dos nossos estudos, não é? Se vamos estudar e vamos ensinar classicamente, mas as artes comuns, elas encarnam, elas trazem para o mundo concreto aquilo que muitas vezes a gente aprende no abstrato, tá? Uma horta pode ensinar mais sobre matemática, botânica, química e aritmética do que uma sala de aula, tá? Às vezes a gente fica só no mundo da conjectura. Vamos imaginar. Até eu fui um dia numa reunião lá em Sorocaba com algumas mães e elas estavam falando que tinham decorado na matemática, deve ser um tipo de catecismo do Classical Conversations, sobre propriedade distributiva da matemática. Como trazer propriedade distributiva para a realidade? Eu e meu marido, a gente já fez um experimento sobre composição de cor para pedra cimentícia. É uma pedra que a gente tem até um molde aqui em casa, é uma pedra usada para fachada de casa, parede, bem bonito. Só que aqui no Brasil a gente tem só em cores sólidas. Então é só marrom, só preto, né? E a gente fez um estudo de cores, compramos os pigmentos e a gente desenvolveu cada cor. Não eram muitas cores, mas isso tudo medindo, misturando, sabe? Para misturar no cimento, para fazer essas pedras. E a propriedade distributiva da matemática pode ser, eu fiquei pensando depois, né? Como trazer isso para o mundo concreto, né? Quando a gente mistura as cores, tanto que vai de branco, tanto que vai de preto, e aí tinha umas outras cores, né? Então, propriedade distributiva poderia ser aplicada ali, né? Então, a gente precisa pensar em meios, né? E, no caso das artes comuns, eu acredito que seja a forma mais simples de trazer esses conceitos para a vida real, vamos dizer assim, para o concreto, né? Então, ó, é um ensino encarnado para a vida real. Os pais hoje cortam a carne de crianças de 10 anos, amarram seus sapatos ou compram tênis com velcro porque não querem ensinar essas trivialidades da vida. Porque ensinar dá trabalho, mas ser pai é isso, dá trabalho mesmo. Então, eu aprendi isso lá atrás com o Charlotte. Eu gosto de Charlotte, né? Mas
Eu entendo que existem várias coisas, e aí fica aquela discussão, Charlotte é clássico, não é clássico? Existem muitas coisas que Charlotte falam, afinal de contas ela fez uma contribuição gigantesca para a educação, né, dedicou sua vida na educação, quase 80 anos de dedicação, 70 anos, à pedagogia, e ela fala isso, né, que eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas acho que nunca é bom repetir. Ela dizia que tudo que fazemos para os nossos filhos, nossos alunos, que eles podem fazer, a gente acaba prejudicando a pessoa. Então, quando você corta a carne do seu filho, ou você amarra o sapato dele, as crianças hoje não sabem andar de bicicleta. Por quê? Porque ensinar a criança a andar de bicicleta dá trabalho. Quem ensinou as meninas a andarem de bicicleta aqui na minha casa fui eu. Meu marido estava trabalhando muito na época, não tinha tempo, e eu ensinei. Foi trabalhoso? Foi, mas eu fui procurar recurso, procurei vídeo e consegui. Então, se a pessoa deseja ser pai e mãe, ela tem que ter consciência de que dá trabalho mesmo, tá? Então, nós não podemos fazer aquilo que nossos alunos, se somos educadores, se somos pais, fazer aquilo que eles podem fazer, a gente não pode fazer. Tá? Ensine desde cedo as crianças a lidarem com as coisas da casa, lavar roupa, preparar comida, cuidar da casa. São coisas triviais, né? Por exemplo, também aprendi com Charlotte. A Charlotte fala muito sobre formação de hábitos. Eu falo muito sobre isso no meu curso de fundamentos. Eu tenho 3 aulas do porquê, como e o planejamento de hábitos. A gente tem que fazer isso anualmente. Então, por exemplo, eu falhei já esse ano, não fiz o das meninas inteiro, né? Mas preciso fazer. Existem coisas que elas precisam saber fazer. E a formação de hábito, ela exige consistência. Então, eu comecei lá atrás, com elas bem novinhas, de 2 a 3 aninhos, arrumar a cama. Demorou bastante tempo. Mas, através da minha consistência e da minha paciência, muitas vezes eu confesso que quando eu não tinha entendimento, eu acabava perdendo um pouco a paciência. Depois, quando eu fui estudar, eu aprendi que realmente a gente tem que ter paciência com o outro não sabe fazer. É uma criança, às vezes não tem nem coordenação motora. Ela tem que se aplicar e fazer o melhor que ela pode. Isso a gente precisa ensinar. Só que a gente não consegue ensinar isso sem amor, sem paciência, sem paz. Então a gente tem que enxergar a criança. Nós somos seus discipuladores, seus pastores. Nós sabemos, nós somos adultos, né? Então a gente tem que entender que isso leva tempo, tá? Quem não conhece meu curso de fundamentos, passe lá no site cristianelias.com. Tem uma playlist aqui também no YouTube sobre curso Fundamentos, assista, né? Se você tem interesse, passa lá. É um curso onde eu falo sobre tudo que eu entendo que é importantíssimo para que alguém eduque classicamente em casa. Tá? Independente se é homeschooling ou after schooling, tá bom? Não faça as coisas no lugar deles. Ofereça orientação, mas deixe-os aprenderem sozinhos. Eles precisam entender que podem errar e não fique criticando cada passo errado que eles derem. Então, a gente precisa de orientação, eles precisam de orientação nossa, a gente precisa ensinar com paciência, com amor, não é? E a gente precisa também dar autonomia para a criança. Então, vou dar um exemplo. As meninas aprenderam a cozinhar muito cedo. Minha sogra cozinhava, fazia bolo, vendia, né? Então, meu marido também sempre gostou de cozinhar. E então elas estão dentro desse universo, ele tinha, né? Tem até hoje muita paciência com elas ensinar. Eu também dou autonomia. Hoje elas fazem coisas muito melhores do que eu, mas começou lá atrás, quando a Isabela tinha 9 anos, a Rafa tinha 6 anos, mas já colocava a mão na massa. Tá? Isso é extremamente importante, isso faz parte da formação da pessoa. E a gente tem que entender, como eu já falei no slide anterior, que a gente precisa entender que essa pessoa não sabe. E ela precisa da nossa ajuda para aprender.
com paz, paciência e amor, tá? Ensine-os a usarem uma faca, a montar um lanche, arrumar uma mala. Eu ensinei as meninas desde muito cedo a fazer planejamento de viagem, por exemplo. Ah, a gente vai viajar para tal lugar, dá uma pesquisada lá. Isso, gente, isso até quando meus pais vêm visitar a gente, elas fazem um cronograma de passeios. Faz parte também. Você está dando autonomia para pesquisa, está usando o tempo para algo que é um aprendizado, tá? Usa uma faca sem corte para criança pequenininha. Eu lembro que quando a Isabela era muito pequenininha, muitas vezes eu deixava ela na televisão e ia cozinhar. Não tinha sabedoria, né? Hoje a gente tem tanto de vídeo aqui no YouTube, colocar no cadeirão, dá uma faca sem corte, ó, corta essa cenoura aqui para mim. A criança tá junto com você, ela tá participando e você vai conversando ali com a criança, né? Tá criando um laço, uma afinidade, uma intimidade, né? Na minha época, infelizmente, eu não tinha conhecimento disso, eu errei. Então não erre você, tá? Saiba que para tudo há uma curva de aprendizagem. Tenha paciência. Se tiver que explicar, explique de novo. Fazendo dessa forma, o aluno aprende que pode errar e que para se tornar excelente em algo é preciso tempo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê adulto que não entende que tudo é um processo, tudo é uma persistência e consistência, né? As pessoas acham que a vida é feita de varinha de condão, e não é. E isso aqui, veja, isso vai treinando o meu aluno em outras coisas. Vou dar um exemplo. Elas começaram a fazer cinnamon roll, meu marido, né? Na verdade, eu fui a primeira a tentar fazer um cinnamon roll, que é um bolinho de canela, que tem lá nos Estados Unidos, de uma marca chamada Cinnabon. É uma delícia aquilo. A primeira vez que eu fiz, ele ficou tão duro que se jogasse na parede, quebrava a parede. Então ali meu marido começou, isso eu aprendi muito observando meu marido. Ele começou a pegar a receita e testar. Testou. Hoje, o cinnamon roll dele é maravilhoso, né? E o que ele fez? Ele ensinou as meninas a fazerem. Então já aconteceu, tivemos ocasiões em que a Rafaela fez o cinnamon roll sozinha. Mas por quê? Porque ela treinou várias vezes a fazer com o pai dela. Não é simples, gente. Porque é um pão, né? Pão é difícil de fazer. Tem que sovar a massa, bater, depois abrir a massa, abrir tudo, espalhar lá a canela com açúcar. E ela hoje faz super bem. Mas isso levou tempo, né? Um dia desse eu vi a Lara Nesteruk falando sobre a saga do pudim dela. Ela queria fazer o pudim perfeito para ela. E para isso ela fez várias receitas até que ela encontrou aquela que atendia o gosto dela. E ela falou, levou muito tempo. Então a gente tem que levar esse tipo de exemplo, e as artes comuns ajudam muito nisso, a entender que as coisas, para ter valor e para a gente realmente aprender, leva tempo. Eu não sei se eu comentei na aula passada ou nas aulas anteriores sobre Benjamin Franklin, acho que eu comentei. Que o pai dele falou, tá, você vai ser aprendiz de tipógrafo do seu irmão e você vai ficar lá era dos 12 aos 21, 9 anos como aprendiz. Então ali, antigamente, a gente tinha isso, de que levava tempo. Então você quer ser bom em algo, primeiro, você tem que pôr a mão na massa, não adianta saber a ciência e não praticar arte. Tem que praticar arte várias e várias vezes. Nisso, a gente está formando o nosso aluno a entender que para ele ser bom de linguagem, ele vai ter que praticar várias vezes. Para ele ser bom em matemática, linguagem, ele vai ter que praticar várias vezes. Bom, para ele ser uma pessoa que ama Deus, ele vai ter que praticar várias vezes. São as sinapses cerebrais sendo feitas várias vezes, tá? Estimule a imaginação. A habilidade de visualizar o que está acontecendo motiva o aluno a melhorar a imaginação. Não são apenas os fatos que guiam o desejo de explorar, mas a imaginação do aluno cria, assim como os fatos. Então, ao longo do processo, há
A Charlotte também dizia que o aluno tinha do que deveria ter no que pensar. Então, se o aluno está dentro do experimento, seja um tipo de receita, seja marcenaria, seja costura, ele estar imaginando que o caminhar desse processo. A gente está estimulando também a imaginação, né? Às vezes também dentro de uma arte isso acontece, né? Eu estou estudando sobre debate agora, e aí tem toda uma linguagem, um termo que eles usam em inglês é muito lingo. Existe o lingo, a linguagem daquele assunto. Eu preciso aprender o lingo daquele assunto. Então, as artes comuns também viabilizam isso. Tá? Quando a gente fala de arquitetura, por exemplo, tantas coisas que precisam ser aprendidas dentro daquela arte. Tá? E a imaginação, se eu não sei aquela palavra, eu preciso procurar esse lingo, e isso também aumenta, estimula a minha imaginação. Tudo bem? Essa aula é grande, tá, gente? Cozinhar não é apenas um ato de fornecer algo para a família comer. É um ato de amor, é uma demonstração de cuidado com a saúde. Nós comemos juntos na mesa, é um ato de escolher. Então, quando a gente trabalha a questão da arte, da culinária na nossa casa como arte comum, nós estamos ensinando tudo isso. A gente está ensinando o servir, nós estamos ensinando o amor, nós estamos ensinando o cuidado com a saúde, de não comer qualquer coisa, de que existe um planejamento para isso. Se você quer fazer uma receita especial, você precisa avaliar quais os ingredientes, tempo de preparo, né? Depois também o desfrutar daquela comida na mesa é um ato de escolher. Eu já falei sobre isso. Se você não assistiu a minha série sobre princípios clássicos pedagógicos, assista. Comece pela aula de escolher e como é importante. Jesus ensinava os seus enquanto estava na mesa se alimentando. A alimentação, comer na mesa não é com qualquer um. O comer na mesa exige intimidade, cumplicidade. Então veja só, nós vivemos num mundo hoje que as pessoas não querem isso. Isso dá muito trabalho. Eu vou fazer fiz um pudim há 2 semanas atrás. Eu queria fazer na minha panela de pressão elétrica. Gente, quem não tem panela de pressão elétrica, só compre. Eu já tava sonhando com isso há anos, sabe? Tem uma amiga, Yanara, que tem. E, graças a Deus, esse ano a gente pôde comprar. Então eu queria fazer o teste de fazer o pudim na panela. Só que a minha forma ela é quase do tamanho do vão da panela elétrica. Então entrou água, não ficou bom, né? Mas eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, não, eu quero fazer o pudim na panela elétrica. Aí eu comprei uma forminha essa semana, que ela é alta, mas ela é menorzinha, que vai caber com folga. Então eu consigo colocar a panela dentro, fechar com alumínio e colocar água, de forma que não entre água dentro do pudim. Mas eu acho que não vai dar tempo de chegar. Mas eu vou fazer. Eu aprendi a fazer calda, aquela que não fica craquelada, sabe? Uma calda que fica brilhante, mas ela fica bem líquida. Então, eu vou fazer. Então, isso exige de mim, né? Eu preciso ver se os ingredientes estão aí. Mas é um ato de amor. Eu quero, meu marido gosta, as meninas gostam, então o que custa fazer? E as pessoas acham uma dificuldade, não, cozinhar. Principalmente nós que cozinhamos todo dia, né? Eu cozinho praticamente todo dia, às vezes consigo adiantar bastante coisa e ficar mais tranquila, que é uma coisa que também eu precisava melhorar e estou melhorando, não é algo ainda que está do jeito que eu quero, mas eu vou caminhar em direção a isso. Mas veja, é um trabalho é um servir. Às vezes a gente fica preso só no intelectual, e sabe tudo, né? Mas não sabe lidar com essas coisas triviais da vida. É importante, gente. Vai comer uma comida, não sabe fazer, né? Aí vai comer uma comida, vai comer um frango com gosto de pena e vai achar que tá bom. E não tá. Eu já falei aqui, acho que nas outras aulas, que pra gente é muito difícil a gente comer fora. A gente tem uns lugares assim bem específicos. Por quê? Porque a gente sabe cozinhar. Então a gente sabe apreciar uma boa comida. Então não é qualquer comida que atende a gente.
porque a gente sabe fazer. Meu marido sabe fazer, por exemplo, pizza do tipo Filadélfia. Maravilhosa, gente, maravilhosa. Essas coisas do cinnamon roll, costela de porco. Do meu marido é fenomenal. Brisket, né? Fenomenal. Então, a gente é meio enjoado, sabe? Não é qualquer coisa que a gente aceita comer, porque aqui em casa se come muito bem, tá? Um comerciante guia seu cliente através daquele produto, mostrando suas vantagens. Aquele produto resolve o problema do cliente. Então, também essa questão do comércio, a gente vai falar, vai ter uma aula sobre comércio também. Essas artes, elas vão preparando nossos filhos para a vida. A Laurie Bludor, no livro Ensino do Trivial, volume 2, ela fala que é o prático, né, do Trivial. Eu gosto muito da Laurie, me identifico com ela. Ela fala que os jovens deveriam começar a trabalhar aos 16 anos. E que não existe forma melhor de trabalhar do que num negócio familiar. Então, se você tem um negócio familiar, comece a colocar o seu filho para trabalhar com você. Então, eu estou fazendo isso com elas. A Isabela escreveu um livro, tá fazendo uma segunda revisão, colocando as imagens, né? Eu vou dar mais uma repassada, sou como se fosse editora dela, né? Então, ela está aprendendo a resolver um problema. A gente tem um problema hoje de formação de escrita. Se bem que existem materiais bons, né, para nós, mas ela também quer participar disso. Vai incrementar o currículo em linguagem clássica, né? E é uma forma de ela servir e ganhar dinheiro e trabalhar. Então, assim, na minha opinião, né? Eu estou ensinando a minha filha a sanar uma dificuldade que existe, usando o seu intelecto, sua capacidade de organização, de planejamento. Ela teve que escrever o livro colocando os exemplos todos, né? As soluções todas. Então, deu um trabalho, levou um ano para fazer isso. E ela vai ter a oportunidade de ver o fruto do trabalho dela, ajudando, auxiliando as crianças, que é o que acontece comigo, isso é o melhor presente que a gente pode ganhar, né? E além disso, ainda ser remunerada financeiramente por isso. Só que ela tem apenas 16 anos. Então, façam isso, né? A Rafa, a gente já está com um projeto, vamos fazer uma reunião editorial no domingo, olha que legal, gente. E eu tenho 5 livros já montados de análise literária, mas eu não tenho tempo de montar esses livros. E eles são, assim, relativamente tranquilos de serem montados, né? E o aluno já na fase da lógica, ele vai poder comprar esse livro e fazer análise dos livros. É diferente quando a gente analisa, né? E ela vai me ajudar, então ela vai ser coautora comigo. Da mesma forma, ela vai ter todo esse trabalho de montar esses livros, de ver a diagramação, de ver a dificuldade, o tanto de coisa que ela vai aprender. E vai ser remunerado por isso. Então, é importante, tá? Isso prepara o nosso filho, o nosso aluno para a vida, do que ficar esperando. Eu comecei a trabalhar, eu fiz estágio numa multinacional, era um estágio sem remuneração quando eu tinha 17 anos. Depois eu voltei a trabalhar com 21. Eu perdi. Por isso que eu estou estimulando as duas, para que elas comecem a amadurecer. Porque quando a gente trabalha, a gente amadurece, né? Tem que amadurecer. Estabeleça um tipo de projeto adequado. Não adianta montar um projeto de modelagem, costura, sem a máquina de costura. Então, estou falando para vocês aqui do exemplo das meninas, dos livros. Não adianta eu montar um projeto para elas de metalurgia. Eu não tenho uma metalúrgica. A minha realidade é qual? Minha realidade são os livros, a gente está imerso nesse ambiente, e a arquitetura. A arquitetura, elas podem depois se envolver com o pai, né? Construção. Comigo, não. Então, mas estamos envolvendo nelas dentro do que é o adequado para nossa casa, aquilo que a gente tem condição de ofertar. Tá? Então, não adianta montar um projeto de modelagem sem máquina, sem régua.
tem que se planejar, avaliar o que dá para ser feito naquele momento e comprar o que é necessário, os insumos, equipamentos, tá? Não adianta fazer um projeto de horta se não tem espaço, lugar para isso. Hoje, por exemplo, eu queria fazer uma horta, mas eu não tenho espaço. Mas, se Deus quiser, em breve eu vou ter. Então, aí elas vão trabalhar junto conosco. Nós vamos montar essa horta em 8 mãos. Nós 4 vamos trabalhar. Isso tudo, gente, evita nossos filhos ficarem na tela. Isso tudo evita que fique gastando tempo com coisa inútil, né? Então, usando intelecto, tempo, de forma sábia. Busque suporte para o projeto. Quem poderia nos ajudar? Essa ajuda seria através de conhecimento ou de dinheiro, por exemplo. Então, se você, por exemplo, está numa escola, eu quero montar uma horta. Será que não existe alguém na sua escola, um pai que tenha uma loja de planta, alguém, um vô que tenha conhecimento de horta que já plante? Então, tudo isso, e aí você está integrando essas pessoas, colocando essas pessoas dentro da escola, ou dentro da sua comunidade, ou dentro da sua realidade, para ajudar seus alunos, seus filhos. Tá? Isso tudo é a comunidade, né? É também a paideia, né? A gente está dentro de um Deus, ele é muito relacional. O evangelho é totalmente relacional. Jesus precisou de 12 para espalhar a mensagem do evangelho. Então, da mesma forma, a gente traz isso para a realidade da educação. Às vezes a gente fica batendo cabeça, não sabe algo, mas alguém sabe. Por que não convidar essa pessoa? Tá? Isso também reflete a humildade, né? Para fazer esse tipo de coisa, a gente precisa ser humilde e reconhecer que não sabe, né? Qual a época certa para esse projeto? Se é uma horta, qual fase deveríamos começar o plantio? No inverno? Provavelmente não. Tudo isso precisa ser pensado. Então, planejamento, tá? Importantíssimo, planejamento. Quais as habilidades os alunos devem aprender? Dá para costurar sendo uma pessoa ansiosa? Eu tô voltando a costurar, né, gente? E eu vejo quanto que Deus operou na minha vida, porque eu era super angustiada. Hoje eu faço as coisas debaixo do escolê, com paz, pensando oficina lente, não é? Multa ou não multa, eu vou fazer isso agora. A minha alma, a minha mente, meu corpo está ali integrado, pensando naquilo, fazendo com paz, com calma. Dentro das habilidades, devemos planejar também a formação de virtudes que vão acontecer. Às vezes a paciência, da resiliência, da coragem, tá? Eles experimentaram fracassos e desafios, aprenderam sobre a prudência, a temperança e fortitude. Tá? Isso tudo dentro das artes comuns, tá? Aprenderão sobre a capacidade de adaptação. Às vezes você vai por um caminho, não dá, você tem que, às vezes vai faltar alguma coisa, tal. O que dá para substituir? Dá ou não dá? Esse tipo de coisa, né? Isso também expande, né? Torna a pessoa mais inteligente, porque ela tem que pensar em alternativas, resolver problemas. Sempre pensar na segurança e na responsabilidade. Se está usando um maquinário, por exemplo, de marcenaria, uma serra, como que esse aluno tem que lidar com essa serra? Na cozinha, está lidando com faca, está lidando com temperatura alta. Como que o meu aluno... A gente trocou o forno, né? Então, o forno, ele, na hora que você abre, eu não sabia disso, elétrico, ele solta, assim, um bafo bem quente. Como que o meu aluno, meu filho, tem que lidar com isso? Ele vai abrir o forno, ele tem que se afastar um pouco, porque senão ele pode se queimar, tá? Cada coisa no lugar certo. Não é de qualquer jeito, não é bagunça. Existe um planejamento, uma ordem. Veja quantas coisas a gente está trabalhando aqui. Desenvolver a capacidade de observação. Muitas pessoas veem, mas não observam. Veem, mas não enxergam. Não sair correndo para fazer. Não se trata de uma corrida. Aqui, gente, é festina lente na veia. Não assistiu minha série sobre princípios clássicos pedagógicos, assista, tá? Então, é se apressar para fazer o que é certo devagar.
É o lema dos carpinteiros, medir duas e cortar uma. Não adianta você medir correndo e já cortar. Meça uma, meça de novo para ter certeza para depois cortar, para não ter desperdício, perda, falha, erro. Olha quanta coisa que a gente vai trabalhando, gente. Então, meu professor de televisão, eu tive um professor de televisão na FEI, quem não sabe, eu sou engenheiro eletricista, né? E ele foi fazer um estágio na Alemanha, então ele contou pra gente como que foi. Quando ele chegou lá, ele passou a manhã toda. Ele tinha lá um cronograma de coisas que ele tinha que fazer na semana, então já entregaram para ele, ó, você vai ter que fazer isso aqui essa semana. Ok, só aquilo. E aí ele tinha um planejamento, então ele passou a semana toda com o seu orientador. O seu orientador montando a mesa dele para aquilo que ele precisava fazer, quais ferramentas, quais os suprimentos, materiais que ele ia precisar, para depois, na segunda-feira à tarde, ele começou a trabalhar e passou a semana toda trabalhando na sua bancada, sem levantar uma vez para precisar pegar algo. Por quê? Porque houve planejamento. Nós precisamos ser assim. Quantas vezes não somos assim? Somos desorganizados, ansiosos, esbaforidos, né? E procurar coisas, sair. Não. Isso, vocês percebam que é uma coisa que trata conosco primeiro, com o educador. Porque uma pessoa ansiosa, uma pessoa desorganizada, uma pessoa confusa, ela vai moldar o seu aluno. Eu já falei disso no curso de fundamentos. Isso é muito perigoso, porque a gente está formando pessoas. Nós queremos formar pessoas melhores do que nós somos, né? Como que eu vou formar uma pessoa que ela seja calma se eu não tenho calma? Às vezes levamos mais tempo organizando e planejando, mas esse tempo será bem gasto na execução. Só posso pensar no festim lenta. Biólogo Luiz Agassiz fazia um exercício com seus alunos, um exercício de observação. Ele deixava os alunos com um peixe, trancados com um peixe em um aquário, numa sala, né? Então tinha um aquário no meio com um peixe. E eles tinham que ficar ali observando. Eles percebiam que ao longo do tempo, sua capacidade de observação e ver detalhes melhorava muito. É a contemplação, não é? Faz parte também dos princípios clássicos pedagógicos o ensino mimético. Eu quero ver se eu faço. Tenho 2 aulas para gravar sobre isso: ensino mimético e ensino socrático, né? Mas o quanto que a gente precisa aprender a contemplar, a analisar, a olhar e enxergar. Tá? Não basta ver, é preciso aprender a observar. Um bom artista é detalhista. Ele consegue enxergar nuances que um olho que não foi treinado na arte da observação não consegue enxergar. Percebemos isso muito na Rafa. Na Rafa estuda pintura, então ela nuances, sombra, cor, diferença de cores, ela sabe bastante. Manter um common place do projeto é algo importante. O aluno pode fazer esse caderno da horta desenhando o que fez naquele dia, e o caderno terá o registro do projeto. Isso aumenta a capacidade de observação do aluno, além de ser lindo. Então, pode fazer desenho, colocar observação, se prestar a fazer um caderno bonito, sabe? E isso fica um registro para a pessoa, né? É como quase como um presente, né? Então, na série The Bear, não sei se vocês. Acho que é Urso em português, que é de um chefe de cozinha, né? Então, ele cozinha, um rapaz jovem, ele cozinha, desenha e pinta seus pratos. Então, ele tinha um Commonplace Book, que ele ia registrando. Quando ele fazia um prato, ele desenhava, pintava. Muito lindo, assim. Aparece na série, né? Então, é algo legal de se fazer, tá bom? O aprendiz deve ver, cheirar, tocar e algumas vezes até provar e ainda fazer um monte de perguntas. Então veja o quanto que isso, né? A gente está trabalhando o corpo aí, a aprendizado incorporado, o ensino socrático, né? Fazer um modelo, um protótipo, cada protótipo é uma nova experiência de aprendizado, que eu falei aqui do pudim.
que eu falei aqui no Cinnamon Roll. Cada vez que fazia, aprendia de forma que tinha que aplicar isso. A falha nos ensina sobre a vida, que custa aprender. Errar não é algo ruim, como pregam por aí. Quanto antes aprendermos isso, melhor. A falha oferece uma oportunidade de praticar as virtudes, as cardinais e as teológicas. Os alunos devem aprender a modular o barulho durante o processo de aprendizado. O ambiente não precisa ser um caos. Então veja também, né? A disciplina, a paz, a calma. Deixe os alunos resolverem os problemas. Muitas vezes os Commonplace Books podem ajudar na solução. Ok, gente? Então é isso. Bons estudos. Se você gostou dessa aula, dá um joinha aí para mim. Compartilha aí nas suas redes. Eu acho que é um assunto importante. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.